Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, esteja no teu lar, amada e preciosa Ezer, mulher do plano original de Deus, tudo bem? Glória a Deus! Chegamos então à nossa última aula nesta mentoria Virtudes do Alto, segunda etapa, tratando sobre as mulheres virtuosas da Bíblia, com as virtudes que elas ativaram nelas e nós ativamos em nós também, viramos essa chave em nós. Hoje, para encerrar essa segunda etapa da mentoria Virtudes do Alto, falaremos sobre Débora. Quem foi Débora? Antes de darmos prosseguimento a esse estudo, eu convido a pastora Gláucia, aqui do Ministério Ezer, para fazer essa oração inicial, entregando aí as mentoras de hoje, que serão Nívia, Cris, Lilian Trindade, Gleide Guedes e essa que vos fala, Miriam Silver. Então, vamos fazer essa oração, tá, irmãs? Em nome de Jesus, para que todas essas mulheres que estarão acompanhando mais essa mentoria vão estar acionando essa virtude, né, dessa grande mulher que é um exemplo de Deus para nossas vidas, né? Vamos orar, Pai, nós queremos te dar graças, Senhor, por esse momento, Pai, a qual o Senhor nos dá essa oportunidade, Senhor, de poder conhecer um pouco mais, Senhor amado, de mulheres que têm exemplos, Senhor, para nós. E hoje nós iremos, Senhor, estar falando a respeito desta mulher, Senhor, uma mulher virtuosa, uma mulher que o Senhor escolheu para a sua época, para ser, Senhor, uma líder, para ser, Senhor, uma juíza, para ser mãe, Pai. E nós, assim, te agradecemos, meu Deus, por essa oportunidade, crendo, meu Deus, que o Senhor vai estar, Senhor, falando através da boca das tuas filhas, falando, meu Deus, através, meu Pai, de cada reflexão, que cada pessoa que irá falar, meu Deus, vai ser, Senhor, uma palavra rima, direcionada para os corações, Senhor, sedentos de um direcionamento. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós assim oramos, crendo, te chamando, Senhor, para estar conosco nesse momento, porque sabemos que o Senhor é o nosso verdadeiro mentor, o Senhor é o principal de tudo isso, Senhor. É o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a Nívia, a Miriam, a Gleide, a Lília e as demais mulheres, Senhor, a mim também, e as demais mulheres que estarão conosco nesse momento e em outro horário nos acompanhando também. Assim eu oro, já te agradecendo, Pai, pela tua bondade, misericórdia, e a tua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Amém. Deus os Glória a abençoe. Deus. Nívia, é com você. Senhor Jesus, preciosas de Deus, preciosas do reino de Deus. Então, eu sou Nívia Cris, faço parte do Ministério Ezer, Mulheres com o propósito de buscar e viver a cultura do reino de Deus. Hoje nós estamos encerrando essa mentoria que é nome Mentoria Virtudes do Alto. Nós estamos na segunda etapa já. A primeira etapa falou das 22 virtudes que estão no nosso livro, o primeiro livro autoral do Ministério Ezer, que chama Virtudes, o Valor e a Força de uma Ezer, é uma reflexão sobre a mulher virtuosa de Provérbios 31. E foi maravilhoso, nós tivemos várias mentoras que Deus levantou ali com essas virtudes, e essas virtudes foram profetizadas e ativadas na nossa vida. E a segunda parte, que é essa parte que nós estamos agora, é exemplos de mulheres virtuosas da Bíblia. Nós estudamos, então, com a pastora Daniele Gato, a virtuosa Ruth, que foi lindo, 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 está aí no nosso canal. Nós estudamos também a rainha Esther, essa virtuosa, corajosa Esther, e também foi maravilhoso, também já está disponível no nosso canal. E hoje nós encerramos, né? Então, já com meu coração grato, primeiramente a Deus por essa oportunidade, e segundo as nossas amigas de Deus que cooperaram conosco aqui nesse ministério. Hoje nós vamos falar sobre Débora, que essa história
ela está no livro de Juízes, no capítulo 4. E eu escolhi falar sobre a determinação de Débora. Débora, uma virtuosa determinada. Então, a virtude de ser uma pessoa determinada. Então, aprendendo ali com Débora. E uma das coisas que eu quero trazer para esse contexto é que Débora, ela foi uma pioneira, sendo a primeira mulher juíza. Eu quero localizar a todos os meus irmãos, a todos vocês, que essa história ela se passou em torno de 1.300 anos antes de Cristo. Naquela época onde o povo de Israel estava chegando em Canaã, ali pela conquista da Terra Prometida, nós tínhamos então na frente dele Moisés, depois que ele morreu, nós tivemos então Josué tomando a frente. E a Bíblia diz que enquanto Josué estava vivo, o povo fez a vontade do Senhor. Mas a Bíblia fala aqui no capítulo 2, no versículo 10 do livro de Juízes, que diz assim: então foi também congregado toda aquela geração a seu pai. Isso depois de Josué ter morrido. E outra geração após ela se levantou e não conheciam ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera em Israel. Então fizeram os filhos de Israel aos outros deuses. Então a gente vê que depois que Josué ele é congregado, né, ele morre, ele é levado, então o Antigo Testamento fala muito isso, é congregado junto aos seus pais. O povo que ficou, ele não viveu as maravilhas, né, que aconteceu tanto para a saída do povo de Israel do Egito, quanto que as maravilhas que eles passaram ali durante essa caminhada da conquista da Terra Prometida. E eles começaram a fazer mal aos olhos, as coisas más aos olhos de Deus, e se envolveram com os deuses daquela terra. E a partir desse momento, então, eles começaram a sofrer e eles clamavam a Deus. E Deus misericordioso havia levantado Otoniel. Quando Otoniel levantou e fez a justiça, o povo ele viveu 40 anos a levantar Eude. Eude, quando fez toda a situação de justiça pela parte de Deus, Deus então fez com que a terra sossegasse 80 anos. Então você nota que já tinham, antes de Débora, já tinha uma tradição de outros juízes e já tinha uma tradição de resgate. O povo, depois que morria o juiz, o povo acabava se desviando, sofrendo e clamava a Deus, e pela misericórdia de Deus, Deus levantava outro. E a gente chega em Débora. Quando a gente chega no capítulo 4, não mostra como é que aconteceu esse chamado de Débora, como mostrou os outros, né? Mas mostra já que ela, ali Débora, era mulher profetisa, ela tinha um esposo que chamava Lapidote, e ela julgava Israel naquele tempo, ou seja, ela já tinha sido levantada quando ela é apresentada para a gente aqui em Juízes 4. Então, queridas, quando eu coloco essa parte que Débora expressou a sua confiança em Deus, ao ser convocada por Baraque, ela usou da determinação porque ela entendia o que era o significado de um juiz. Ela sabia que para aquele momento era libertador do povo. Foi muito interessante que esse versículo aí que eu coloquei, né? Juízes 4:9 diz assim ele todo. E quando ela chega para Baraque e fala que Deus tinha pedido para ele, para que ele juntasse os homens perto do rio, que Deus ia dar a vitória contra aquela opressão que eles estavam naquele momento vivendo, né? Ali a Bíblia diz que ela responde para ele: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreendeste, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera, que era o comandante do exército inimigo. E Débora se levantou, partiu com Baraque para Quedes. Por mais que Débora
Débora, ela tenha recebido da ordem do Senhor ter convocado Baraque, e quando Baraque disse, eu vou, mas só se você for, ali ela não deu nenhuma desculpa, porque ela dizia, não, mas Deus convocou Baraque, é para você ir. Ela simplesmente, no meu entendimento, quando eu estava estudando, ela falou, eu vou, afinal eu sou juíza, afinal eu também faço parte dessa libertação. Para isso que se levantam os juízes, então eu vou. E ela se levantou e foi para ele, para o campo de batalha, que é Quedes, aonde o Senhor tinha determinado que ia acontecer. Então, esse é um exemplo para mim, no sentido de quando você conhece o propósito que Deus tem para a tua vida, que é o caso dela, ela conhecia o propósito de ser uma juíza, ela sabia exatamente o significado de ser uma juíza ali. Ela conhecia o propósito. Então, quando você tem um propósito, você está aqui nesse ponto. Eu estou aqui nesse ponto. E meu propósito é chegar ali naquela parede. O que eu vou fazer? Eu vou me levantar e vou caminhar até aquela parede. Então, quando você tem um propósito, você é determinado. Você segue uma determinação. Você não dificilmente você se desvia para a direita ou para a esquerda. Você segue aquela determinação. E eu acredito muito, queridas, que essa virtude de Débora, de determinação, ela vem porque ela sabia o propósito dela, de ser uma juíza. Qual que era o papel dela. E aí eu quero deixar essa mensagem para você, mulher, Zé, mulher ativada, mulher que já tem tantas virtudes ativadas em você, que você também ative essa determinação de quando o Senhor falar, quando o Senhor der uma ordem de vitória, você siga determinada. Teve um tempo na minha vida que eu precisava tomar muitas decisões. Sempre a gente tem, né, queridos? Sempre nós estamos desafiados a tomar decisões. E naquela época eu estava sendo muito desafiada, que era uma decisão muito importante. E eu escutei uma determinada canção que falava, né, que eu tinha que caminhar com os pés em chamas, como se meus pés estivessem em chamas ali, determinada. E todas as manhãs eu acordava, repetia aquela canção para mim mesmo, meu objetivo. Né? E aí os meus pés estão em chamas e nada vai atrapalhar eu chegar naquilo que eu preciso. Isso a gente precisa o tempo todo. Se você talvez esteja com dúvida, esteja com medo, esteja com receio de seguir aquele propósito que grita no teu coração, que canta no teu coração, pois hoje o Senhor está dizendo, vai, levanta-te e vai para aquele campo onde eu estou te dizendo. É porque ali é o teu propósito, ali é certa vitória. Porque Deus sempre dava vitória aos juízes, Deus sempre deu juízes para dar vitória e trazer paz para o povo de Israel. Então, ali, Deus levantou Débora como juíza. Então, em uma época em que os juízes eles eram levantados para libertar o povo, ela sabia que aquele momento era o momento de ela atuar. Também sabia que, como profetisa, era ela quem recebia as diretrizes. Isso também é outro passo para a determinação. Porque ali, quando a gente chega no versículo 14, que eles já estão lá, né, no campo de guerra, e eu destaquei isso daí, que está no versículo 14, que diz assim: então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Cícera nas tuas mãos. E aí ela finaliza: porventura, o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte de Tabor, com ele, os homens com ele, então ali eles desceram e começaram a guerra. Começaram a guerrear. Então, Débora, especificamente, ela não desceu lá junto com os guerreiros guerrear e matou também os inimigos. Ela não foi. Ela foi até aquele ponto. E naquele ponto, ela foi à boca de Deus para dar o start, para dizer, é agora, vai. E aí ela diz, vai porque o Senhor está na tua frente. E ali ela animou aquele povo, aquele exército, aqueles homens. Então, é uma pessoa determinada no propósito. Ela sabia que o Senhor ia libertar o povo. Ela tinha tanta certeza, então Deus está diante de ti. E isso é a certeza, minhas queridas, a certeza de propósito que nos traz essa segurança. Continuação da história de Débora,
no Cântico de Débora, ela conta a história, né? E aí no versículo 33 fala assim, que ia adiante de vós nos caminhos, de noite no fogo e de dia na nuvem, para lhe mostrar o caminho por onde havias de andar. Então, Débora, ela sabia exatamente quem era esse Deus que ela confiava. Ela conhecia a história, né? E ela estava falando como é que Deus tratou o povo ali quando eles estavam caminhando no deserto. Traz isso à lembrança. Então, a virtude da determinação precisa de foco, objetivo, meta e alvo. Para você ser uma virtuosa determinada, para você ter essa virtude, você precisa ser uma mulher focada. Focada, sabe aquele checklist? Opa, isso aqui eu já fiz. Agora eu já fiz isso aqui também. Foco. Você não pode focar no que é urgente, você tem que focar no que é importante. Às vezes a gente vive apagando fogo. A mulher é muito isso, né? Vive apagando incêndio. Apaga ali, apaga aqui. Mas você não pode perder o foco do que é realmente importante. Qual é o teu objetivo, mulher de Deus, né? Para chegar nesse objetivo, quais as metas que você tem traçado? E mais ainda, o teu objetivo é um verbo, né? Para chegar em um alvo. Então, é muito importante para termos para essa virtude da determinação fluir em nós. Aprendemos nessa mentoria que a virtude ela vem pelo agir, pela ação. Então, faça isso. Né? Seja firme, olhe para o alvo. Né? Aí o apóstolo Paulo vai dizer que o alvo é Cristo. O alvo é Cristo. Ah, eu gostaria tanto, irmã, de ser uma mulher determinada. Coloque os seus alvos. Levante-se e ande, né? Como disse Jesus. Né? E vá na direção daquele alvo. Não cantaram juntos a vitória. Não teve aquele negócio, olha, Baraque, tá vendo? Eu fui, você não foi, era você ir, e eu fui junto. Não, porque a vitória é de todos. Quando se tem pessoas determinadas, ela sabe que não é só é ela. Uma pessoa determinada sabe que apesar de depender dela o andar, mas essa pessoa que tem foco, essa pessoa que tem meta, essa pessoa que tem objetivo, ela sabe que sozinha também ela não pode fazer nada. Por isso que ela tem essa palavra de ânimo. Uma pessoa determinada tem sempre uma palavra de ânimo. Né? Então, que Deus abençoe. Como Débora, eu quero falar avante. Vamos continuar avante. Que a nossa alma siga firme. Amém? Até o nosso alvo, até a estatura perfeita, até o encontro com o Senhor, até a cidade maravilhosa, até a conquista da tua família, até a conquista dos teus filhos, até a conquista da tua terra prometida, minha amada. Avante. O Senhor é Glória a contigo. Deus. Amém. Eu passo a palavra para minha querida, amada Amém. amiga Lilian, que vai dar continuidade a mais virtudes. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, boa noite. Dando continuidade ao que o Senhor revelou sobre nossas vidas para essa segunda fase. Débora, ela é uma mulher, como a Nívia trouxe, escolhida por Deus. Por Deus. Impressionante que o livro de As Mulheres da Bíblia, né, do autor Abraham Kuyper, ele vai enfatizar que ela foi uma mulher chamada por Deus para ser a mãe de Israel. Vai falar sobre isso, né? O versículo 7. Os habitantes das aldeias cessam. Eles cessaram em Israel até que eu, Débora, me levantei, até que eu levantei uma mãe em Israel. A gente sabe que foi o Espírito Santo de Deus que levantou ela para ser a mãe de Israel. E como toda mãe que é ousada, que é intrépida, que não entrega seus filhos em qualquer
para qualquer batalha, sem que antes ela ore, sem que antes ela busque em Deus, sem que antes ela veja, né, busque a estratégia de Deus. E Débora, ela é essa mulher, ela é essa mãe. Ela foi essa mãe chamada por Deus para combater uma idolatria que estava perdurando por muitos anos com o povo de Israel. Estava em uma guerra constante e perdendo, né, contra o exército de Cícera de muitas formas. E o povo começa a clamar a Deus. A gente vai ver no capítulo 4, no versículo 1, que o povo começa a clamar a Deus. E foi um período de juízes, onde houve muitos juízes. E Débora foi eleita uma dessas juízas. E o impressionante da história de Débora, que eu amo por conta dessa ousadia dela, foi que ela foi uma mulher astuta, destemida, e que, além de tudo isso, ela possuía os dons da profecia e da música. E foi no dom da profecia que Deus garantiu a ela a vitória. E naquele tempo, uma mulher ser profetisa não era para qualquer mulher, né? Naquele tempo, onde era homens eleitos sacerdotes, homens eleitos reis, homens eleitos profetas, uma mulher ser levantada com dom, já era mulher, juíza, e agora com o dom da profecia, não digo nem tanto o dom da música, e aqui eu não quero menosprezar o dom da música, mas o dom da profecia. Havia um peso muito grande em ser profeta naquele tempo. E Deus a levanta como profetisa. É muita ousadia, é muita intrepidez em uma mulher só. E é muito lindo porque a gente vê que, apesar dela ser juiz, apesar dela administrar a justiça, ela também administra o conselho. Para os dias de hoje, algo realmente assim extraordinário. Apesar de termos passado recentemente por uma mulher no poder como presidente da República, no que se diz respeito ao Brasil, que é que a gente tem outras nações também, mas hoje temos uma certa liberdade, hoje temos uma certa abertura, o que ao tempo anterior não tínhamos essa liberdade. A mulher, ela era submissa ao seu marido e submissa à missão do seu marido. Mas do Senhor, amada, seja bem-vinda. Era submissa ao seu marido e fazia em correlato a missão com o seu marido. E muitas das vezes a mulher nem tinha acesso a determinadas mesas. A gente viu anteriormente o exemplo de Esté, a gente viu anteriormente o exemplo de Ruth, que para elas chegarem, né, em um determinado ponto, houve a necessidade, principalmente da Esté, fazer um clamor junto com o povo. Porque se não tivesse feito esse clamor, ela não teria tido acesso ao rei, ao ponto do rei ter estendido a ela o cedro de ouro. Mas a Débora aqui não. A Débora aqui, ela ousadamente já é nomeada por Deus para ser administradora, juíza, administradora da justiça, juíza e profeta para esse tempo. Ela vai liderar um exército. Não bastasse ser agora uma das mulheres que compunha, no caso, a mesa de conselheiros, ela ainda vai liderar um exército. E claro que aqui a gente sabe que houve todo o agir do Espírito Santo de Deus, tanto que no capítulo 4 a gente vê nitidamente que foi Deus que chamou ela para isso. A partir do verso 3, mas no 4 é que a gente dá ênfase sobre o início da história. Foi Deus que a chamou. E quando Deus a chama, Deus dá a ela a estratégia, inclusive diz a ela quem ela tem que chamar, que é o Baraque. Mas
o impressionante é que ela é uma mulher casada, ela não é uma mulher solteira. E aí a gente se pergunta, né? Quando nada aí eu me perguntei, eu digo, e por que não ele, já que ele era homem e naquele tempo, e ele era também pela leitura da Bíblia, da linhagem da tribo de Efraim, foi uma observação que eu fiz também, né, que ela é descendente da tribo de Efraim, né, que é da tribo de José, que traz consigo já uma história muito forte, uma história tremenda, onde o livro de Gênesis, capítulo 48 e 49, vai trazer a liberação de um ato profético sobre a vida de Efraim, e impressionante que José diz assim, não, meu pai, esse é o mais novo, abençoa o de cá que é o mais velho, e José mesmo diz, o maior servirá ao menor. Então como é que podia uma tribo pequena sair uma pessoa, uma mulher que daria a vitória a uma nação, a um povo que estava vindo de várias perseguições, vindo de vários cenários, e enquanto que do esposo dela pouco se fala, ou quase nada se fala, senão para deixar a ênfase de que ela não era uma mulher qualquer. Muito pelo contrário, ela é, na época, uma mulher ilibada, uma mulher do que não tinha do que se vergonhar, uma mulher da qual era respeitada, era honrada, era uma mulher que sabia o seu posicionamento. E é algo assim muito impactante, muito impressionante, porque o que é que eu percebo nisso daí? Apesar de não trazer muitas entrelinhas sobre a vida de Débora, mas dar a entender que Débora era uma mulher que andava com Deus, que caminhava com Deus, que era uma mulher que buscava a face de Deus constantemente. Primeiro, para poder ela assumir o cargo de juíza. Ela, então, tinha que literalmente andar com Deus. Segundo, para assumir o posicionamento de uma profetisa, receber este dom da parte de Deus, tinha que estar realmente muito caminhando com Deus. E eu falo, e eu quero que fique claro, que não é sobre esse tempo, não é sobre esse século, não é depois da vinda de Jesus, é antes da vinda de Jesus. Como Nívia enfatizou, ainda trouxe os dados, né, dos anos antes de Jesus. Então, é um período muito assim, monarca, muito conservador, muito onde Deus literalmente agiu com poder e glória, dando a ela uma ousadia, uma intrepidez de se posicionar como tal para dar determinadas ordens. E aqui ainda fiz essa observação. Ela dar ordens, ela não só profetiza sobre o cenário em que o povo de Israel estava vivendo, ela não só recebe da parte de Deus a instrução, né, a estratégia, como ela agora tem que passar essa estratégia, ela tem que passar essa ordem. E o que me deixa impactada é que Baraque reconhece isso. E ele diz, então, a ela, só vamos para essa guerra se a senhora vier conosco. Então, ela vai para essa guerra dando ordens, porque quando a palavra de Deus o disse aqui é de ordenança. O disse aqui é de uma imposição, não é um disse do algo aleatório, não, é um disse com uma visão determinada, um disse aqui com um posicionamento estabelecido, em que é necessário haver uma submissão, haver uma obediência. E aí, como não dizer que essa mulher é ousada, gente? Ela vai dar ordens a um exército de homens, né? Um exército de homens completamente preparados para a guerra, e ela só vai só com a estratégia e a ousadia do Espírito Santo de Deus.
eu não usaria a palavra machismo, mas eu talvez o autoritarismo masculino, né? E que mesmo porque era algo constituído por Deus, é constituído por Deus, o sacerdócio pertence ao homem. Mas naquele momento, quem estava se portando ousadamente foi porque Deus encontrou nela essa bravura. Assim como a gente vai ver que o Cícera é morto por uma mão de uma mulher que também ousadamente, usada por Deus, executa um feito que normalmente é um homem que executa, por conta até do instinto, né? Eu diria assim, um instinto forte, bravo. Então a gente vê nesse cenário o quanto Deus foi poderoso em trazer a existência dessa mulher, né, dando a ela essa ousadia de ser mãe, de ser chefe, de ser juíza, ser conselheira e ser profetisa. E é impressionante que a ousadia dela, ela é para inspirar outras mulheres, mas não para tomar o lugar dos homens, porque o lindo aqui é que ela reconhece que ela é casada. E o texto bíblico traz essa referência, que ela era casada e que ela só foi para essa guerra, óbvio, porque o marido dela permitiu. Porque se o marido dela não houvesse permitido, e aqui eu não quero entrar no conflito entre o homem e Deus, porque isso daí é para outro assunto, outro dia, mas com certeza Deus havia dado a ele também a revelação de que era necessário que ela estivesse naquele momento para poder trazer a alusão de um posicionamento materno, que uma mulher ela precisa assumir ousadamente o seu posicionamento materno e ser impressionante que o versículo 12 vai dizer: desperta, desperta, Débora, desperta, desperta. Ou seja, esse conselho eu trago para hoje, para nossas vidas. Essa instrução é para as nossas vidas. Que nós sejamos inspiradas pela história de Débora, não para querer ser autoritária, mandona. Não, a ousadia aqui não é ser mandona, mas a ousadia aqui é da intrepidez, é da bravura de, diante da ordenança de Deus, executar o que ele estrategicamente nos entrega, mas que nós não venhamos ficar acomodada, nós não venhamos ficar dispersa, mas despertar. Esse é um pouco dos muitos conteúdos que eu contribuo na mentoria de hoje, que nós venhamos despertar como mulheres ousadas e intrépidas no Espírito Santo de Deus, em o nome de Jesus. Eu passo a palavra para a minha amiga Gleide. Glória. Ai, glória a Deus. Que maravilha falar de Débora. A gente vai navegando, né, em cada comentário, em cada reflexão que as irmãs já trouxeram nesse momento. Eu vou falar sobre Débora, uma líder de guerra. Na verdade, eu estava tipo, o que é que eu vou falar? Né? Perguntei do Senhor e rapidamente, né, Débora foi uma líder de guerra, né? E Nívia falando, Lilian falando, que a gente fica aqui, né, se deliciando em tudo, o que Deus já fez na vida de Débora. E Débora, ela foi a única juíza mulher, era profetisa, foi líder militar, que coisa maravilhosa, hein, gente? Na época, né? Descrita como uma abelha em tempos de paz e uma vespa em tempos de guerra, né? Porque a abelha, ela tem um significado mais dócil, mas a vespa, ela já é mais, né, agressiva. Então, eu acredito que no momento que Débora estava esperando a ordenança do Senhor,
Eu acredito que ela ficou nessa posição de abelha. Glória a Deus. Porque o Senhor, ele com certeza falava com Débora a partir do momento que ela se posicionou. Uma mulher posicionada em Deus, o Senhor faz maravilhas através dessa mulher. E Débora, ela foi uma mulher que ela se posicionou nesse período. E por isso que ela foi uma líder de guerra. Ela foi uma líder de guerra não porque ela queria ser, mas foi o Senhor que colocou ela ali naquele posicionamento. E o que eu acho interessante é que quem era o líder do exército era Baraque, né? Era Baraque. Eu acho muito interessante e lindo a humildade dele. Ele foi um homem humilde que é tão difícil nos tempos de hoje, imagine naquele tempo, naquela época, você presenciar ou contemplar um homem que tenha a humildade de dizer para uma mulher: eu vou, mas só se tu fores comigo. Aleluia. E eu achei assim, me chamou muita atenção que ele reconheceu o medo dele. Ele reconheceu a insegurança dele. Então, eu achei muito tremendo a forma de como o Senhor conduziu aquele momento. Mas o Senhor já havia falado e preparado Débora para esse momento. O que diz aqui a palavra do Senhor? Quando ele disse assim: então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Olha só, né? Esse reconhecimento maravilhoso desse homem. Mas aquele povo estava oprimido há quantos anos? Há 20 anos. O povo de Israel estava oprimido. Mas eu fico imaginando, gente, Deus já procurando alguém no momento certo, no local certo, com um posicionamento que só ele sabia como é que seria essa pessoa a se posicionar. E com certeza, Débora, como uma mulher, como uma esposa, como uma profetisa, né? Que a profetisa é a pessoa com quem Deus fala. E ele dá os comandos para essa pessoa. Eu acho muito tremendo quando ela faz a convocação com Baraque, dando todas as instruções que com certeza foi o Senhor que já tinha dado para ela. Dando todas as instruções de tudo como ia acontecer. E por isso que eu olho para ela como uma líder de guerra. E eu quero dizer para nós que estamos aqui nesse momento, que o Senhor olha para nós. Cada Ezer que aqui está. Cada Ezer que o Senhor já ativou cada virtude nela. O Senhor ativando em nós. Ser essa líder de guerra. Porque guerra, queridas e amadas do Senhor, nós enfrentamos diariamente. E se nós não estivermos posicionadas, se nós não tivermos atitude, se nós não tivermos postura, olha só, como é que Deus olha para nós? Nós temos que estar posicionada. Nós temos que ter postura de mulher corajosa, de mulher de atitude, de dizer para Baraque: eu vou. Aleluia.
submissão, submissão a Deus em primeiro lugar, mas eu tenho certeza que ela era uma mulher submissa ao seu esposo, como disse a querida Lilian. Porque quando uma mulher não é submissa ao seu esposo, eu tenho certeza que o Senhor deixa no azeite. Mas o Senhor levantou Débora, fez ela se posicionar, porque com certeza ela era, em primeiro lugar, uma mulher submissa a Deus, mas submissa também ao seu esposo, porque se ela não fosse submissa ao seu esposo, se seu esposo não tivesse entrado em acordo para que ela também fosse ali juntamente, imagina uma única mulher ali conduzindo um exército só de homens. E com certeza ele deveria também ser um esposo maravilhoso, né, gente? Um esposo abençoado, que não existia desconfiança, que não existia ciúmes, aleluia, que não existia nada que não fosse da parte de Deus para esse casal. Eles estavam em acordo, glória a Deus. E obediência. Diante de quê? Diante das verdades de Deus, diante dos valores, aleluia, e diante dos ensinamentos de Deus. E com o resultado de tudo isso, aleluia, traz vitória para uma nação, glória a Deus, aleluia. É muito tremendo, amadas, quando nós, mulheres, nos posicionamos e quando nós temos um lapidote do nosso lado, aleluia, que todos os nossos digníssimos e preciosos esposos, glória a Deus, tenham essa unção, louvado seja Deus, do lapidote, que entre em acordo com a sua esposa, que entre em acordo, que sabe qual é o valor daquela mulher diante do Senhor, que vê, que visualiza de como Deus a usa para libertar a sua nação, aleluia. E nós podemos ser essa mulher. Muitas vezes, queridas, o que o Senhor me trouxe agora, nesse momento, é que muitas vezes a nossa família está oprimida há tantos anos. O nosso esposo está oprimido há tantos anos. Os nossos filhos oprimidos há tantos anos. E muitas vezes nós não nos posicionamos como o Senhor quer que nós venhamos estar posicionadas, ter uma postura de mulher de Deus, ter uma postura de um vaso para ser usado poderosamente nas mãos do Senhor. Sabe, tem um versículo da palavra de Deus que eu gosto muito de proferir, é quando nós não devemos nos conformar com o presente século. Nós não devemos nos conformar com o que está acontecendo com a nossa família. Que nós não devemos nos conformar com o que está acontecendo com os nossos filhos. Não devemos nos conformar com o que está acontecendo com o nosso respectivo esposo. Ah, é assim mesmo. Um dia o Senhor vai ter misericórdia. Não, mulher de Deus, Ezer, mulher do plano original de Deus, vamos nos posicionar como Débora. Vamos ser corajosas, vamos ser ousadas. Louvado seja o Senhor. Porque o Senhor, Ele conta comigo e com você, para que nós tenhamos exatamente esse posicionamento, para que nós venhamos trazer vitória, assim como Débora trouxe vitória para a sua nação. Glória a Deus. Aquele povo saiu de uma opressão de 20 anos. Queridas, eu não sei há quanto tempo você está com alguém oprimido, mas eu quero te dizer, aleluia, que o nosso Deus, o Deus que foi com Débora, o Deus que foi, louvado seja Deus, com Baraque, o Deus que foi com Lapidote, aleluia, o Deus que foi com Jael, aleluia, ele está aqui.
Glória a Deus. Ele está aqui conosco, aqui no Ministério Ezer. Ele tem estado conosco em cada, aleluia, em cada ativação das virtudes que ele entregou para nós, como um maná do céu, aleluia, um maná que nós podemos nos deliciar dia após dia. Louvado seja Deus. Sabe, queridas, o que eu acho também muito tremendo, glória a Deus, é que Deus já havia falado para Débora que o Senhor ia dar o inimigo nas mãos, ali nas mãos deles. Mas aquele inimigo não ia ser dado ou ia ser derrotado por uma mulher. E eu acredito que Deus já havia falado para Débora. E sabe o que eu acho mais lindo ainda? É que Débora, porque as pessoas quando não conhecem a história detalhadamente, pensam que seria Débora, né? Mas olha que interessante. Foi Jael quem dissipou o inimigo. E eu acho muito tremenda a estratégia que Deus deu. Ela sendo treinada, tudo isso faz parte, queridas, de ser uma líder de guerra. Ela estava sendo treinada porque na época eles viviam em tendas, não é? Se vivia em tendas, então ela estava sendo treinada para, aleluia, para ela fixar aqueles ferros que seguram a tenda. Olha que tremendo. E elas usavam aquele prego, né, que era um ferro comprido. Eu fico imaginando, porque eu lembro da tenda que eu me congregava, que era uma tenda, que agora é um templo maravilhoso, e eu lembrei dos ferros, daqueles pregos pontiagudos e profundos que seguravam aquela tenda. E eu lembrando, né? Eu disse assim: olha só como Jael foi treinada, Deus já olhando para Jael, para ela ser treinada, para enfiar aqueles pregos no chão para segurar a tenda e martelar. E foi exatamente essa estratégia e a ferramenta que ela usou para derrotar o inimigo. Então, é exatamente assim que o Senhor quer cada uma de nós. Posicionadas. Sempre posicionadas para qualquer tipo de guerra. Para qualquer tipo de guerra, seja no nosso casamento, seja com os nossos filhos, seja com o nosso respectivo esposo, seja lá no nosso trabalho, seja lá na nossa faculdade, aonde o quer que o Senhor nos leve, nós temos que estar posicionadas como uma líder de guerra. Louvado seja Deus. Aleluia. E o que eu quero falar aqui para finalizar é que nós, mulheres, nós precisamos, sim, olhar para a nossa irmã, olhar para as nossas irmãs com empatia, com sororidade. Louvado seja Deus. De saber que não é só eu, Gleide, que não é só Nívia, que não é só Miriam, não é só a Lilian, mas nós vimos as mulheres que fizeram parte da mentoria, cada uma com a sua especificidade tremenda que Deus deu. As Jaéis da vida, louvado seja Deus. O Senhor levantou Déboras e o Senhor tem levantado Jaéis. Louvado seja Deus, seja uma Jael, aleluia, para matar esse inimigo que te aflige, para matar esse inimigo que aflige a tua casa, que aflige a tua família. Sabe, amadas, no momento que eu estava lendo e o Senhor me dando as interpretações, aí não anotei nada, mas ficou tudo aqui na cabeça, louvado seja Deus. E eu comecei a me posicionar mais do que eu já tenho me posicionado. Louvado seja Deus. Como Deus soberano, o Senhor está no controle da história
e é uma realidade na vida diária do seu povo, na minha vida e na sua vida. Louvado seja Deus. Então, vamos nos posicionar, queridas. Vamos nos posicionar e vamos estar lado a lado, também com uma Jael, louvado seja Deus. Aleluia. Vamos dar crédito para os nossos lapidotes. Aleluia. Vamos encorajar os baraques que se aproximam da gente. Aleluia. Glória a Deus. Queridas, é exatamente a palavra. Aleluia. É posicionamento. Se posicione onde o Senhor te colocar. Se posicione onde o Senhor te levar. Nós estamos agora no Ministério Ezer. E eu creio, no nome de Jesus, o quanto o Senhor tem nos feito, nos posicionar. Louvado seja Deus. E eu passo a palavra para a próxima mentora abençoada. Aleluia. Glória a Deus. Já foi falado virtudes de Débora, diversas virtudes de Débora. E dá a impressão que já falaram tudo, né? Ah, oh, glória! Mas eu vou dar uma pincelada aqui, trazendo para vocês também mais uma das virtudes, porque Débora, essa mulher é extraordinária, gente. Quanto nós aprendemos com ela. Eu acredito que ela não era só casada, eu acredito também que ela era mãe, porque ela se levanta como uma mãe. Em tempos de situações de tribulação, como é que uma mãe reage para socorrer os seus filhos? E ela levantou nesse posicionamento como uma mãe para socorrer a nação de Israel. Débora, com certeza, ela é uma mulher à frente do tempo em que ela vivia naquele período. Além de, já foi citado aqui, além de ser juíza, além de ser profetisa, ela também era conselheira, que é o nosso papel aqui, né? Nós exercemos e exercitamos, ativando em nós essa exer virtuosa, que vem trazer força na área de fraqueza daqueles que precisam. E a Débora, a juíza Débora, ela era conhecida por sua sabedoria, pelo seu discernimento. Sendo procurada por líderes e pessoas em busca de conselhos e orientação. Ela era uma mulher, para ser procurada por outras pessoas, ela era uma pessoa sábia. Não só sábia, o viés por trás do que Débora carregava é que ela tinha uma conexão íntima e profunda com Deus. Aleluia. E isso a capacitou a discernir a vontade de Deus em meio aos desafios e conflitos naquele tempo. Assim como Débora, você, eu, nós somos chamadas a buscar o discernimento no Senhor. Aleluia. Para que possamos agir com sabedoria e direção divina. A reconhecer, como já foi citado pela mentora anterior, a Gleide, a reconhecer as pessoas que estão à nossa volta, principalmente os nossos lapidotes. Essa ficou registrada. E você, minha amada, como você é conhecida? As pessoas à sua volta, elas identificam você uma pessoa que tem sabedoria, uma pessoa que tem discernimento, sabe discernir as situações, né, que surgem. O povo estava padecendo em meio aos seus próprios pecados. Durante 20 anos, eles ficaram fazendo as coisas, mas a opressão foi tão grande sobre eles que eles começaram a clamar a Deus. E Deus então levanta a Débora. Ela liderou, é interessante isso, que não foi ela não liderou Israel num tempo de bonança. Foi no tempo de tribulação.
É nesses momentos em que Deus levanta homens e mulheres que estejam com o coração alinhados ao que Ele quer, o propósito que Ele quer para aquele tempo, para aquela nação. No capítulo 5, a gente vê que ela se torna uma cantora. Oh, glória! Que ela escreveu, ela compôs uma música juntamente com Baraque, para glorificar todos os feitos que Deus tinha feito. Mas note que o capítulo 5 é uma música bem longa, com vários refrões. Mas que em todo o capítulo 5 vai exaltando o nome do Senhor. Deus tem levantado mulheres neste tempo em que estamos, não porque não tenham homens posicionados, tem, mas ainda não é o suficiente. E aí ele levanta mulheres dentro dos seus lares para orar e interceder por suas famílias, se colocando na brecha em prol dos seus esposos, dos seus filhos. E nós, como exército, o Senhor nos levantou num tempo desse. Aleluia. Num tempo em que estávamos, e agora? O que vai fazer? O que nós vamos fazer, Senhor? Não, meninas, se reúnam, se juntem, porque sozinha você já viu que não dá. Você vai até um certo ponto, depois você desiste. Junte mais mulheres. E aí o Senhor, ele faz as conexões certas para aquele momento. São conexões do céu. E junta mulheres com o mesmo propósito de interceder, se colocar na brecha pela sua família. E assim nasceu o Ministério Exército. Né, Gleide? Nívia? Glória a Deus. Glória a Deus. Porque naquele momento em que o Senhor nos levantou, Ele estava nos preparando, estava nos lapidando, estava nos moldando e continua nos moldando. Porque nós nos levantamos, mas não só nos levantamos, mas descemos. Aleluia. E nós não descemos a qualquer lugar, mas sim a casa do oleiro e deixamos ele nos moldar e ele está nos moldando ainda. Glória a Deus. Aleluia. E assim como Débora, Deus também nos chama para liderar aonde nós estamos. Seja em nossa família, seja na congregação, na comunidade de fé, a qual você está ali congregando juntamente em comunhão com os irmãos que fazem parte do corpo de Cristo. Ele está nos chamando para que estejamos posicionadas e venhamos ser corajosas, ousadas, determinadas e posicionadas. Mas não é posicionadas, como já trouxe aqui, não é posicionadas em cargos, posicionadas porque você se acha que é alguma coisa, mas posicionadas em Deus. E o posicionamento em Deus não é para cima, gente, é para baixo. Ai, meu Deus. Meu Pai, Tu és tão profundo. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Débora expressou sua fé, louvou a Deus através de cânticos, adoração, reconhecendo primeiramente a fidelidade de Deus e a intervenção dele na história de Israel. Lilian já leu aqui, Juízes 5:12, desperta. Desperta, mas não é só para despertar, desperta, levanta e desce. O descer aqui não está em Juízes, mas está lá em Jeremias 18. Então você levanta, desperta, acordou, despertou, agora você levanta. Débora levantou, ela se posicionou. E ela precisou tomar uma atitude naquele momento, porque Baraque estava, como diz a Gleide, com medo. E ele reconheceu que ele estava com medo, ele só ia se ela fosse. E aí o Senhor levanta a Jael, que estava na tenda, cuidando da sua casa, e aparece Cícera desesperado lá, né? Querendo um lugar para se esconder. O inimigo pode até tentar se esconder na sua casa, mas quando você tem discernimento e você é uma mulher posicionada em Deus, o Senhor vai te dar o discernimento para entender que, olha, isso daqui não é meu, isso aqui é inimigo, se prepare para eliminar, que foi o que Jael fez. Glória a Deus.
Aleluia. Eu quero deixar 3 pontos aqui para vocês. Glória a Deus. Como Débora e como mulheres de Deus, mulheres do plano original de Deus, como virtuosas ativadas, com todas essas virtudes que vêm do alto. Glória a Deus. Se nós agirmos com sabedoria, Deus nos coloca em lugares altos. Glória a Deus. Aleluia. Assim como Débora, Deus colocou ela num lugar alto. Uma mulher que é juíza, ela morava, e perto da casa dela tinha uma palmeira de tamareira, que só nasce em lugares muito áridos e secos, só que ficava num lugar alto que ela conseguia ver tudo o que estava acontecendo com o povo, e as pessoas iam até ela para resolver as suas questões. Glória a Deus. Se estamos dispostos, segundo ponto, é se nós estivermos dispostos a obedecer a Deus, Deus nos honra. Então, o que nos humilha? O nosso próprio orgulho. Então, não sejamos orgulhosas. Não sejamos orgulhosas a ponto de acharmos que somos a última estrela, né? Sim, você é importante, assim como todas as mulheres que estão aqui nessa sala. Deus tem um plano com cada uma de nós, em específico dentro dos nossos lares. Lembre-se que o primeiro ministério que Deus te deu foi a sua família. Gleide trouxe aqui. Se a profetisa Débora não tivesse recebido o respaldo, o apoio do seu marido, ela não ia dar continuidade. Mas ela estava em todo tempo conectada e direcionada à vontade de Deus na vida dela, e com certeza tinha esse marido que a apoiava, porque ela estava cuidando primeiro do ministério, que era a família. Glória a Deus. E assim Deus a honrou. Terceiro ponto, que tenhamos um coração grato, porque o coração grato faz de nós mulheres inesquecíveis. Vejamos essa mentoria Virtudes do Alto. Ruth tinha um coração grato e ela se tornou uma mulher inesquecível. Esther tinha um coração grato e se tornou uma mulher inesquecível. Débora também tinha um coração grato e se tornou uma mulher inesquecível, e tantas outras mulheres. Aqui nós só citamos algumas que estão na parte do Antigo Testamento. E quantas outras mulheres ativadas que tiveram encontros especiais com Jesus, que foram ativadas e entenderam e exercitaram esse coração grato e se tornaram mulheres inesquecíveis. A mulher que derramou o perfume mais caro aos pés de Jesus. Então, amadas, que nós possamos, assim como Débora, Deus quer nos fazer mulheres marcantes, cheias do poder do Espírito Santo. Não só cheias, mas controladas pelo Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Débora ficou conhecida como mãe de Israel. Tem um livro que é muito conhecido, né? O Despertar Débora. Tem até projetos com o nome Despertar Débora, a qual as mães se posicionam em oração pelos seus filhos. E nada mais lindo e mais grato. Obrigado, Senhor, por nós encerrarmos a mentoria Virtudes do Alto com o tema Débora. E já adentrarmos no mês de maio, que é aqui no Brasil como considerado o mês das mães. Que muitas Déboras se levantem como mães ousadas, em prol dos seus filhos, em prol das pessoas à sua volta, em prol de almas que estão sedentas por Deus, mas ainda não encontraram o caminho. Déboras que tenham discernimento para entender o que é bom, o que é ruim para os seus filhos, para o seu esposo. Glória a Deus.
Débora expressou sua fé e louvor através de cânticos de adoração. Que nós também possamos expressar a nossa fé com cânticos de adoração a Deus. Débora é um exemplo inspirador para nós, como uma mulher de fé, sabedoria e coragem. Ousadia, obediência, porque esse é o alfabeto do céu, obediência. E a história de Débora, ela nos capacita, nos lembra que Deus nos capacita e usa pessoas comuns para realizar grandes obras. Só esteja posicionada e preparada, porque Deus não chama assim. Vamos chamar então a Lilian agora. A Lilian vai ser uma ministra da palavra de Deus e ela não lê a Bíblia, ela não ora. Como é que pode? Ela não está se preparando no percurso. Deus vai nos capacitando no percurso, mas você também tem que ter uma certa bagagem. Não era em vão que Débora foi escolhida e o povo ia até ela para pedir orientação. É porque ela estava preparada. Um foi lá, pediu conselho, voltou. Fulano, vai lá, porque a mulher tem uns conselhos bons, ela é sábia. E aí vai passando de um para outro, quando viu, Débora já tinha se levantado como juíza. Glória a Deus. Deus é lindo. E assim como Débora foi chamada por Deus para uma missão especial, lembre-se de que Deus também tem um propósito para a sua vida. Viu, amada Zé? Busque ouvir. Não ouvir, só ouvir. Quem tem ouvidos, ouça. Então, ouvidos para ouvir. Não é só duas orelhas, viu, amadas? É ouvidos para ouvir. Então, vamos tirar o serão que está impedindo ouvir a voz de Deus. E esteja disposta a responder o seu chamado. Miriam, esteja disposta para responder o seu chamado. Amém, Jesus. Com fé e obediência. Débora, ela não é citada lá em Hebreus 11, mas o Baraque era, e o Baraque estava com Débora, naquele período em que Deus levantou homens e mulheres. Então, assim, só citou alguns nomes. Depois vocês leem, então, Hebreus 11, 32 ao 34, que vai citar Gideão, vai citar Baraque, e aí você correlaciona Baraque com a Débora. Vamos, então, para o nosso momento de oração? Nívia, contigo. Glória a Deus. Então, minhas amadas, eu quero de antemão agradecer a Deus por tantas palavras aqui expostas, né? De formas tão tremendas. Eu anotei algumas coisas e obrigada, né? Primeiramente a Deus e a cada uma de vocês que trouxeram, né, essas palavras de hoje. Obrigada a cada uma das minhas irmãs que estão aqui presentes, que estão sempre colocando alguma coisa ali no chat, escrevendo algo, interagindo. E vamos orar agradecendo a Deus por esse momento e encerrar agradecendo a Deus também pelo mês de abril, né? E já louvando a Deus pelo mês de maio. Vamos com certeza trabalhar aí com temas relacionados à maternidade. Estamos em conversa e que Deus abençoe cada uma. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Eu queria ler uma frase que eu tinha escrito aqui e eu tinha esquecido dela. Mas é algo assim muito importante que faz parte, que diz assim, ó: quando acontece a batalha, assim como os inimigos de Deus caem, aqueles que o amam se erguem como o sol em seu poder, com vitória e restauração. E aí vem o momento de paz. Amém. Glória a Deus. Eu pensei que você ia falar, Gleide, aquela frase de que o nosso papel é levantar umas das outras. Porque eu acredito muito que Jael, se você tem uma líder, você não observa a sua líder? Você fica observando a sua líder, você se inspira na sua líder. Eu acredito que a coragem de Jael teve uma participação também na inspiração. Porque tem uma líder mulher, né? Uma líder ali, uma juíza.
Então, amém, que tenhamos essa paz nas vitórias, em nome de Jesus. Pai amado e santo, muito obrigada por cada palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Obrigada por falar que precisamos ter foco, precisamos, Senhor, focar naquilo que realmente é importante. Que não venhamos ter a mente dispersa, Pai, o que é natural de uma mulher, muitas vezes fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Pai, então nos ajuda e ativa essa virtude da determinação em cada uma de nós. Eu preciso, e cada uma que está aqui presente, Senhor. Aquela pessoa, Pai amado, que está necessitando, Pai, de ter um foco nos seus sonhos e começar a caminhar, a trilhar, Senhor querido, aquele caminho, Pai, que ela deve trilhar para chegar nos seus objetivos. Obrigada, meu Deus, pela ativação da virtude de ousadia. Muito obrigada, meu Pai. Obrigada, Senhor querido, porque o Senhor colocou em nós, através do Teu Espírito Santo, essa virtude, que fala, Senhor, que o Senhor nos dá um espírito de ousadia e não de medo. Pai amado, Pai Santo, quero te agradecer, Pai, por tantas palavras e tantas chaves, Pai, liberadas no relacionamento de Débora com seus santos, de Débora com Baraque, e de inspiração de Débora em relação a Israéis, existentes até hoje, quando nós somos uma delas, e quando olhamos para Débora, nós nos inspiramos. Pai querido e Pai amado, muito obrigada, Senhor, por fechar, Pai querido, essa mentoria, falando sobre todas essas coisas para cada uma de nós, que não é apenas a criatividade, que não é apenas o empreendedorismo, não é apenas ser uma pessoa boa, mas, Senhor, é importante estarmos preparados para a batalha, é importante, Senhor, termos discernimento quando o inimigo está adentrando nas nossas vidas, e é importante ainda mais termos coragem de dizimar o inimigo, não só apenas expulsar, mas dar fim, dar cabo, como Davi fez, Senhor, ao gigante. Ele realmente arrancou a cabeça do gigante, de sorte que ele não possa nem mais unir ali os corpos. Então, da mesma forma que o inimigo saia, bata em retirada, de sorte que ele não consiga mais encontrar o caminho de volta, fique desbaratinado. Em nome de Jesus, se tem alguma família que está sendo oprimida, Pai, há muitos anos, em nome de Jesus, que esse inimigo hoje, ele seja revelado, e seja revelado, Senhor, sobre a tua serva, a estratégia para dizimar esse inimigo de uma vez por toda, cortando a cabeça do gigante, fixando a estaca do teu poder sobre esta mente, onde não vai tramar mais nenhuma estratégia para destruir esta família, para destruir esta mulher, para destruir este filho, este marido. É no nome de Jesus que nós oramos, Pai. Muito obrigada, Senhor, por toda essa inspiração que foi falada esta noite. Pai, muito obrigada. Nós temos um coração grato, como que foi finalizado, ter esse coração grato. E nós estamos com esse coração grato. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mentoria Virtudes do Alto. Ativadas. Glória a Deus. Mas a fonte sempre está jorrando. Amém? A fonte sempre jorrando. Tchau, minhas amadas. Que Deus os abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Até a próxima. Amém. Glória a Deus. Paz.